Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez juntos aqui no Cada Minuto Debate. Como eu falei desde a edição passada, dessa vez no YouTube, no Cada Minuto TV, no nosso canal do YouTube, no site Cada Minuto e nas plataformas de streaming, no Spotify, nos demais. Então esse programa no YouTube ele é dividido em 3 blocos e no Spotify, no podcast, ele é numerado. Então é a edição 4 aqui. No YouTube são 3 blocos distintos, como eu sempre estou falando agora no começo, um com enfoque mais nacional, um segundo com enfoque mais local e o terceiro de cultura e comportamento. Sempre eu aqui, o Carlos Melo, junto com o Célio Gomes. Tudo bom, Célio? Como é que você está? Tudo em paz. E nesse programa, Célio, nas discussões da gente, a gente falou sobre o Moro, né, no programa passado. No segundo bloco a gente vai falar sobre... Não, no primeiro bloco a gente vai falar sobre o Lula. E no segundo bloco a gente vai falar sobre o Rodrigo Cunha e no terceiro sobre a polêmica do Enem. Então vamos começar falando sobre o Lula. Quer dizer, a gente podia passar aqui 1h30 falando sobre o Lula. Mas a gente vai falar do Lula candidato. Do Lula candidato agora, candidato a presidente, favorito. E aí a gente tem um fato novo, que foi a visita do Lula, o clérigo do Lula à Europa, né? A França, a Bélgica, ao Parlamento Europeu. E realmente houve todos acharam, inclusive, situação, a oposição se incomodou, o Bolsonaro, ele foi perguntado lá naquele puleirinho dele lá fora, ele teve uma recepção muito boa, conversou com muita gente, conversou com o novo primeiro-ministro alemão, que vai assumir agora, que foi ignorado pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro não sabia simplesmente quem era, né? Durante aquela ida do encontro de cúpula lá. Então eu queria saber o que é o Lula 2021-2022, né? Porque a gente também tem uma outra novidade, que depois a gente vai se alongar, que talvez a gente tenha uma chapa Lula e Alckmin. É verdade. Né? Então, o que é o Lula 2021-2022? Célio. Só um panorama realmente que o país vive dos últimos anos, né? Surpreendente em vários sentidos. O Lula de 2021-2022 ninguém esperava que fosse isso até um dia desse, porque ele estava na cadeia, simplesmente, como um presidiário condenado por corrupção. E, embora o partido, né, o grupo, o PT, ele, enfim, a sua defesa sempre tenha rebatido todas as acusações feitas, né, pela Lava Jato, mas volta de maneira surpreendente depois do que aconteceu com as sentenças do Moro, com o trabalho do Sérgio Moro, né, anuladas, duplamente anuladas, né, as questões com o Lula, né, não que tenha sido julgado que ele é inocente, né? Isso. Mas a justiça reconheceu primeiro que o Moro era um juiz incompetente, não era o juiz natural da causa, portanto nunca deveria ter levado o caso para Curitiba. E segundo, que foi um juiz parcial, porque tomou partido, ajudou na acusação, fez parceria com o Ministério Público Federal contra o investigado, né? Então o Lula foi vítima, assim, eu não tenho dúvida de que o Lula é vítima desse uso nefasto que figuras do Judiciário e do Ministério Público, com apoio de políticos e empresários, fizeram do arcabouço jurídico, digamos assim, para pegar o Lula, assim. Eu não estou dizendo que ele é inocente, que não existiu corrupção e tal, que ninguém aqui é tolo, né? Ou seria uma cretinice defender isso. Há casos de corrupção, muita gente confessou os crimes, devolveu o dinheiro. Então, que houve corrupção, houve. A questão é, a partir de um determinado momento, virou um projeto realmente, tirar o PT, limar o Lula da disputa, de uma possível volta. E foi o que aconteceu realmente. Isso conseguiu, em 2018, foi tirado da eleição. É um personagem surpreendente. O Lula, eu acho simplesmente a coisa de querer descartá-lo, o ódio, o desprezo. É difícil. O Lula, né, representa, por isso que chegou onde chegou, fez o que fez como presidente, do ponto de vista da distribuição de renda,
das políticas de inclusão social, enfim. Foi um presidente que contemplou uma população, uma demanda brasileira que, de fato, nunca houve, pelo menos naquelas dimensões, reconhecido internacionalmente, o Bolsa Família, entre vários outros, acesso à universidade, enfim. E ele volta, surpreendentemente, fortalecido diante do fiasco que foi a Operação Lava Jato. No fim das contas, um fiasco nesse sentido, que moralmente não há justificativa para defender o que eles fizeram. E um fiasco do resultado dessa caçada contra a corrupção, contra o PT, contra a política, todos os políticos e tal. O resultado disso é o Bolsonaro. Então, foi uma tragédia, no fim das contas, para esse projeto, né, seja lá onde ele quisesse ir. E o Lula hoje está aí na condição que ninguém esperava como favorito. A eleição do ano que vem, claro que está longe, quase um ano, vão acontecer 1000 coisas e tal. Mas a verdade é que ele voltou ao jogo como... Talvez nem o PT, nem o Lula acreditasse que voltaria ao jogo como ele voltou e como está nas condições de hoje. Né? O antipetismo foi suplantado pelo antibolsonarismo, né? É engraçado, né? É por aí, tem isso. Aí, especificamente, a viagem dele à Europa. Assim, foi uma confirmação do quanto ele conseguiu, durante a gestão dele, durante a sua vida política, conseguiu estabelecer relações com o Obama. Sim. Chamava ele de o cara, né? Relações com grandes líderes de outras nações. E no momento onde a gente tem um presidente que é um pária internacional, foi vergonhosa a última ida do Bolsonaro à Europa, foi ignorado, inclusive pelas redes de comunicação, pelos jornais, ele foi ironizado, né? Por conta de diversas bolas fora que ele joga. Então, quando o Lula vai à Europa e é tratado de forma, até como um futuro presidente, ou como um presidente no cargo, ele traz um impacto para dentro do pensamento do brasileiro comum. Né? Sem dúvida, acho que sim. Sem querer fazer na linha dos apoiadores e tal, mas isso foi um fato. No começo dessa caminhada do Lula pela Europa, a grande imprensa ficou um pouco... Mas depois teve tá cobrindo. Cobriu e exaltou, não é que exaltou, assim, deu de maneira clara o que realmente aconteceu. Não dá para esconder. O cara foi recebido, no Parlamento Europeu, aplaudido de pé por lideranças realmente, tratado como um chefe de Estado, ou um estadista, ou um futuro presidente. Sem dúvida. O oposto do que o Bolsonaro... E o Lula, o que é importante aí é que essa movimentação do Lula, de fato, é um diálogo com vozes civilizadas. Você pode ser contrário, mas o Bolsonaro vai se encontrar com ditadores, né, de extrema-direita, figuras obscuras que pregam a censura, combate a questão dos direitos humanos e tal, vai exaltar ditadores, vai exaltar tudo que há de mais obscuro nessa coisa do reacionarismo. E o Lula foi conversar com lideranças europeias que importam no jogo globalizado, né? O globalista, como diriam os bolsonaristas. Os olavistas, né? Então, cara, eu acho que esse é o momento que o Lula se afirmou realmente. Foi mais um, realmente, nesse que você falou da bola fora do Bolsonaro. No caso dele, foi um golaço provando que todas as acusações, repara, o massacre que ocorreu não tirou do Lula esse respeito internacional, que já foi demonstrado mesmo durante o período em que ele estava sendo duramente perseguido, investigado, enfim, e depois durante a prisão. Esse não foi abandonado por essas vozes, digamos assim, e agora eles reafirmam com uma tranquilidade de estar diante de um cara em que ficou provado, pelo menos tecnicamente, que se ele não é inocente, provado ficou que o juiz não conseguiu estabelecer um processo sério, limpo e com provas realmente contra ele. Na verdade, ocorreu o que ele sempre denunciou mesmo, foi uma coisa deliberada para caçá-lo
E agora ele pode... Esse é um discurso forte para o Lula na campanha, né? Tanto que o juiz pode enfrentá-lo na Tanto campanha. que o juiz pode enfrentá-lo e pauta todos os dias agora do Sérgio Moro, vai ser uma no Bolsonaro e outra no Lula, né? O Lula 2021, 2022, ele vai ter que enfrentar temas que são atuais hoje e que não eram tão fortes na época que ele foi presidente ou que ele era candidato. O meio ambiente, na qual, não sou eu que estou dizendo, mas vários ambientalistas dizem que o governo dele foi fraco e o discurso dele ainda é muito incipiente em relação ao meio ambiente. Tem a questão do Belo Monte, que é uma questão grave. Ele reclamou, ficou famoso, que ele reclamou que qualquer perereca que aparecia, a obra tem que parar, né? Pois é, exatamente. Isso vai ser... Então, a própria questão da corrupção, tem alguns fatos que, independente da Lava Jato, ele vai ter que enfrentar na campanha. E a questão da austeridade econômica. Não estou falando austeridade econômica como os banqueiros querem, aquela coisa, mas a austeridade econômica que alguns dos radicais do partido dele têm uma visão completamente antagônica do que é mais moderno no mundo. É verdade. A questão de privatização, o tamanho do Estado, uma série de coisas ele vai ter que enfrentar na campanha. Você acha que o Lula 2021, 2022, né? O Lula já foi o Lula brabo, já foi o Lulinha Paz e Amor, né? Já foi o Lula... Ele com o Alckmin, e em outro programa a gente fala especificamente dessa questão do Alckmin, mas a busca dele de um vice mais da turma dos liberais ou da turma da centro-direita marca essa preocupação? Você acha que ele é capaz de enfrentar esses debates? Eu acho que sim. De uma outra forma, ele vai fazer isso, mas em outro momento, né, em outro momento histórico agora, mas é uma preocupação que se mantém na cabeça do Lula, na cabeça da esquerda, enfim, de não assustar o capital, né, o mercado, então mostrar que... Ele fez isso, a Carta aos Brasileiros, lá em 2002, né, no ano da primeira eleição. Pelo que ele já andou falando e está falando até agora, vai manter esse diálogo de conversar com todo mundo. Procura da direita à esquerda, o Lula conversa com todo mundo, de fato, realmente, seja político, seja empresário, militares. Acho que tá declarações que a imprensa pega no pé dele, por exemplo, não sei se qual é o efeito na prática, por exemplo, o apoio a Cuba. Né? Ele já foi instado agora esses dias a se posicionar sobre os protestos ou sobre a proibição dos protestos né, em Cuba. São questões que ele, eu acho que está acostumado a isso, a essas cobranças. Você não vê problema, acho que ele vai enfrentar. Eu acho que ele vai enfrentar. E os adversários vão explorar também, né? E vão explorar, sem dúvida, sem dúvida. A gente vai ver aí o que vai acontecer. Por enquanto, que é o final do ano, começou agora o pagamento de um jeito ou de outro, do Auxílio Brasil, do Bolsonaro, né? Que a gente comentou no programa anterior, a aposta dele de praticamente comprar a eleição. E vamos ver o que vai acontecer. Acho que ainda tem muita novidade. Por enquanto, até agora, como eu falei, o Lula e o PT estão nadando de uma forma que acho que nem eles acreditavam que a maré ia virar dessa maneira. Pronto. Então, é isso. A gente falou um pouco em passando sobre o Lula, tinha falado sobre o Moro na semana passada. O cirista, não se preocupe, a gente vai enfrentar o tema também, o Ciro Gomes, e ao longo do que a campanha for desenrolando, a gente vai discutindo acerca desses temas e dessas pessoas, viu? Obrigado, pessoal. Vamos até o próximo bloco.